Oi, gente. Pois é, o ataque americano ao aeroporto de Bagdá matou uma das principais lideranças militares do Irã, colocando o mundo em uma situação de tensão e possibilidade de guerra. Claro que ainda não de guerra mundial, mas boa parte dos países árabes, né, muçulmanos, em tensão com os Estados Unidos, o Irã, o principal deles, mas é uma tensão que vai além disso, então é uma situação complexa. O preço do petróleo também disparou, já é uma notícia que a gente já esperava depois de um acontecimento como esse. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo que é um vídeo que a gente ainda está absorvendo essas notícias, ainda está tentando compreender. Então não é um vídeo que vai ter uma análise definitiva sobre isso. É óbvio que a gente precisa ler mais sobre isso, estudar mais para formar um juízo, né? Além disso, eu queria dizer para vocês que tem uma enquete na aba comunidade com perguntas, né? Uma nova sessão que eu estou na dúvida se eu vou fazer pergunte ao André, pergunte ao professor André, alguma coisa assim. Vocês podem dar uma olhadinha na aba comunidade e fazer novas perguntas. Eu estou em processo de seleção das perguntas, né? E dizer para vocês que eu comecei essa sessão como convencer um bolsonarista, como mudar um bolsonarista, e é óbvio que eu não estou sugerindo que todos são passíveis de mudar. É claro que eu estou falando das pessoas que estariam abertas ao diálogo, e que não são todos, e que você vai ter que selecionar, e que às vezes a gente pode ter na família, pode ter conhecidos que não são pessoas tão fanáticas, que a gente pode usar desses métodos que eu deixo claros no vídeo para fazer eles perceberem que ao apoiar Bolsonaro eles estão apoiando a bota que esmagaria eles próprios, né? Enfim. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, a gente fala aqui de política, de ciência e de filosofia, tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado, assim como as fontes para esse vídeo, né? Então vamos lá ao ataque americano ao aeroporto de Bagdá. Eu quero lembrar a escalada da violência e das tensões entre eles, não é? Essa escalada de tensão, ela aconteceu mais ou menos em 8 dias, né? Na sexta, um drone americano atinge 2 carros na saída do aeroporto internacional de Bagdá, e entre os mortos estavam Qasem Soleimani, né, e vários oficiais de milícias apoiadas por iranianos, né? Na terça, aliás, eu tô indo eu tô indo da notícia mais recente, vou da notícia mais antiga, né? Na sexta, dia 27 de dezembro, ainda não tínhamos virado o ano, mais de 30 foguetes atingem uma base militar no Iraque, matando um segurança privado americano e ferindo 4 americanos e 2 iraquianos. Os Estados Unidos culpam Catalib Hezbollah, que nega a responsabilidade. Isso em 27 de dezembro, né? Aí em 29 de dezembro, os Estados Unidos bombardeiam bases no Iraque e matam cerca de 25 membros da facção de Catalib Hezbollah, uma coalizão de paramilitares dominada por facções xiitas pró-Irã, né? Isso aconteceu no dia 29. Aí dia 31 de dezembro, membros de milícias pró-Irã atacam a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Eles quebram janelas e câmeras e impedem a saída de funcionários por mais de 24 horas. O presidente americano, Donald Trump, acusa o Irã de orquestrar a ação. Aí acontece, na sexta, hoje, né? Um drone americano atinge 2 carros na saída do aeroporto internacional de Bagdá, e entre os mortos estava Soleimani e vários oficiais de milícias apoiados pelos iranianos. E quem é esse Soleimani, né? Ele é o principal comandante militar do Irã. Ele é o general Qasem Soleimani, e a morte dele coloca a possibilidade até mesmo de uso de armas nucleares. Eu não quero ficar, enfim, torcendo para que isso aconteça, muito pelo contrário, seria um absurdo. Eu não quero nem pensar que isso pode acontecer, mas o fato é que a morte de uma liderança militar do tamanho do Soleimani coloca essa possibilidade como uma possibilidade real, por mais absolutamente dramático que isso possa parecer, né? Os Estados Unidos confirmaram que a ação foi autorizada pessoalmente pelo presidente Donald Trump e anunciaram que vão mandar outros 3.000 soldados
para o Oriente Médio, enquanto o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, pediu severa vingança. Né? Considerado um herói no país, Soleimani recebeu uma oração em rede nacional como homenagem e foi chamado de mártir. O militar liderava mais de 20 anos a força Quds, braço de elite da Guarda Revolucionária do Irã, responsável pelo serviço de inteligência e por conduzir operações militares secretas no exterior. Isso tudo está numa reportagem da Folha de São Paulo. Por causa de sua posição, ele era considerado o principal chefe militar do país. O jornal britânico The Guardian o classificava como a segunda pessoa mais poderosa do Irã, atrás apenas do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, né? E à frente do presidente Hassan Rouhani. Próximo de Khamenei, Soleimani era inclusive um dos nomes mais cotados para assumir o comando do país no futuro acordo com o americano The New York Times. O líder supremo tem 80 anos, né? Isso foi sugerido lá pelo The New York Times, né? Essa fonte. Segundo a imprensa internacional, o general iraniano estava no país para participar de encontros com líderes de milícias iranianas. E Teherã tem aumentado a influência no vizinho nos últimos anos. O governo iraniano convocou uma reunião de emergência e sua cúpula de segurança para debater uma resposta ao ataque. Isso, segundo eles, vai aumentar a resistência aos Estados Unidos e Israel, e ele informou isso na televisão estatal. O presidente do país e o ministro da Defesa prometeram que o Irã vai se vingar da morte do general. Se o Irã realizar um ataque militar aos Estados Unidos em território americano, a resposta americana será muito contundente e nós teremos muitas perdas de vidas humanas. A coisa, enfim. Para Washington, Soleimani era idealizador da estratégia iraniana de apoiar milícias no Iraque e na Síria contra as tropas americanas. Por isso, o governo dos Estados Unidos culpava o general pela morte de até 300 militares do país ao redor do mundo nos últimos anos. Após a morte do militar ser confirmada, Trump postou em uma rede social a bandeira dos Estados Unidos, mas não comentou a ação. Também morreram no ataque Abu Mahir al-Muhannis, um dos chefes das Forças de Mobilização Popular, o porta-voz do grupo, Mohamed Hira Jabri, e ao menos outras 2 pessoas ainda não identificadas, além de diversos feridos. O comboio onde eles estavam foi atingido por mísseis quando deixava o aeroporto, de acordo com o New York Times. O Pentágono afirmou que o ataque foi feito para impedir que o Irã realizasse novos ataques contra alvos americanos. Enfim. E a gente já sabe que o preço do petróleo disparou, as hostilidades estão aumentadas e nós estamos falando de uma possibilidade de uma escalada de violência muito grande entre Estados Unidos e Irã. É óbvio que existem vários motivos para essa escalada. O Irã está escalando as atividades na região e os Estados Unidos estão respondendo com força. Mas eu não consigo deixar de pensar que existe uma possibilidade de haver um cálculo político do Donald Trump por trás desse ataque. O que é que eu quero dizer com isso? Donald Trump sabe, muitos dos republicanos com certeza sabem, que os Estados Unidos, quando há um clima de guerra, eles dificilmente mudam o presidente que está processando a guerra, né, que está realizando o esforço de guerra. E eu sei que pode parecer absurdo ou, assim, humanamente horrível imaginar que alguém poderia, por razões políticas, aumentar a escalada de um conflito no Oriente Médio. Mas não é impossível, por mais terrível que isso possa parecer. Fazer isso por motivos políticos. O Donald Trump pode estar percebendo que uma das formas que ele pode minimizar o fato de que, embora os indicadores de economia, da macroeconomia, estejam positivos, já existem muitas evidências que os indicadores da economia da classe trabalhadora não são positivos.
A insatisfação popular entre a classe trabalhadora nos Estados Unidos é absolutamente palpável em muitas cidades, em muitos estados. Isso significa que a reeleição de Trump não é uma certeza. E uma coisa que poderia favorecer ele num processo de reeleição seria um clima de guerra. Porque o clima de guerra faz com que boa parte dos americanos negligenciem outras questões em nome do esforço de guerra. George W. Bush derrotou John Kerry, em parte, não foi o único motivo, tiveram também os ataques ao caráter do Kerry que foram absurdos, né? O chamado Swift Boat. Mas uma das estratégias dele foi justamente usar a coisa de que você não muda o comandante durante um momento de conflito armado. E eu acho que Donald Trump, infelizmente, a gente não pode descartar a possibilidade dele ter feito isso, ao menos em parte, por motivos políticos. O que é muito preocupante. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos analisando isso quando eu tiver mais informações e quando eu tiver lido mais sobre o assunto, para poder fazer uma análise um pouco mais completa. Mas eu queria reagir aqui a essa notícia para vocês e trazer alguns dos detalhes de como é que essa escalada de violência aconteceu. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.